é que, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. É a pessoa que, para não pagar pensão, larga um emprego, né? Para não pagar pensão, larga um emprego, para que fale, ó, tô sem emprego, então eu não posso pagar pensão. Por mais absurdo que isso pareça, isso acontece e acontece bastante. Seguindo aqui. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. É quem entrega filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor ficará moral ou materialmente em perigo. Então, imaginem só que você abandone, que você deixe o seu filho com uma criança, com uma pessoa que tenha é, 13 anos, 12 anos, que não tem o discernimento, não tem a maturidade para cuidar de uma criança. Fala, ó, cuida do meu filho aí durante o dia. Né? Nesse caso, essa criança pode ficar tanto moral quanto materialmente em perigo, né? Ou se não, deixar com alguém que saiba que é extremamente irresponsável, né? A gente tem uma vez a gente pegou o caso de uma mãe que deixava o filho, né? O pai que descobriu isso aí, mas uma mãe deixava o filho com um casal de amigos e eles acabavam tendo atos sexuais na frente da criança, né? Esses dois, né? E descobriu-se que a mãe sabia que os dois eram completamente pervertidos e permitiu fazer isso, né? Isso daí deu um problema enorme, mas no caso a mãe, né, se não é um crime sexual contra a criança, né, poderia ser na entrega de filho menor à pessoa inidônea, né, considerando, mas se a mãe não soubesse que eles praticavam atos sexuais na frente da criança. E abandono intelectual é quando se deixa sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, né? Ou se não, quando se permite que alguém menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo mal afamada, conviva com pessoa viciosa de uma vida, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, que resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comisseração pública. Né? No primeiro caso, é quando o pai, né, ou o responsável pela criança, permite que ela, não deixa que o filho vá para a escola, ou permite que o filho não vá para a escola. Seria, né, abandono intelectual. Nesse caso, obviamente, faltar um dia não tem problema, né? A gente sabe, minha mãe nunca me deixou fazer isso, mas a mãe de alguns amigos deixava que a criança deixava esses meus amigos faltarem no dia do aniversário. Né? Minha mãe não tinha, só faltava, só não ia na escola no dia do aniversário quando caía no fim de semana. Mas o faltar um dia, faltar alguns dias não tem problema. O problema é abandonar o colégio, né? Deixar faltar reiteradamente. E no segundo caso, é quando deixa um menor de 18 anos frequentar lugares que não são condizentes com a idade ou mesmo que sejam absolutamente legais, né? Como, por exemplo, no caso de casa de prostituição ou exerça uma não é um emprego, né? Porque não dá para dizer que mendicância seria emprego, mas que exercite uma ação que busque o lucro, né? Que possa servir para como pena, como para que as outras pessoas sintam pena. Então, por exemplo, quando vocês veem lá no semáforo uma criança pedindo esmola
e uma mãe, né, um adulto lá próximo, fiscalizando essa criança, está cometendo o crime do artigo 247. E induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de capaz é induzir o menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade em virtude de lei ou ordem judicial, confiar a outra e sem ordem do pai, do tutor, do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. No caso, é auxiliar muitas vezes a fuga do menor de um orfanato, por exemplo, ou mesmo da casa dos pais, sem que haja um motivo para tanto, né? Obviamente, caso esse menor esteja sofrendo maus tratos, esteja sendo praticado algum crime contra esse menor, nesse caso não há uma excludente de ilicitude, né? Uma legítima defesa de terceiro, mas quando não há essa excludente de ilicitude, acaba incorrendo nesse crime. Subtração de incapazes é subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, né? Muitas vezes isso ocorre quando há briga pela guarda do filho. Então, a mãe está com a guarda e daí o filho, né? Daí o pai ele vai e pega o filho no fim de semana e acaba fugindo com essa criança, né? Poderia incidir nesse crime. Inclusive, os pais podem incidir nesse crime. Mas é possível o perdão judicial quando o menor ou o interdito não sofreu maus tratos ou privações, né? Quando o objetivo não era prejudicar o menor, né? Lembrando, mas o perdão judicial vai depender do juiz, vai depender das circunstâncias. E agora vamos falar um pouco de incêndio, né? O incêndio é causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Lembrando que no caso de incêndio, o objetivo é incendiar. Se o objetivo for matar a pessoa, a gente está falando de homicídio, né? Se a gente se a gente falar de se a pessoa incendiou algum lugar com o objetivo de matar, é, nesse caso a gente está falando de um homicídio. Imagina só que o ex-marido, resolva colocar fogo na casa da esposa, da ex-esposa, né, para matá-la. Não é com o intuito de destruir a casa, é só com o intuito de matá-la. Nesse caso, ele vai responder por homicídio se for consumado ou tentativa de homicídio se não foi, se não houve a consumação. E figura equiparada é quando se causa incêndio em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público ou obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio de veículo de transporte coletivo, estação ferroviária ou aeródromo, né? Aeródromo é aeroporto. Em estaleiro, fábrica ou oficina, depósito de explosivo, combustível ou inflamável, né? Obviamente, isso daí, se colocar um fogo num depósito explosivo, o problema vai ser muito grande. Imposto petrolífico ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta, né? Lembrando que quando é colocado em mata ou floresta, pode ser crime ambiental também. E nesse caso, é admitida a figura culposa, quando a pessoa ela não tinha a intenção de praticar um incêndio, mas ela agiu de forma reprovável, né, com imprudência ou negligência, né? Então imaginem que uma pessoa ela joga, eu estou aqui imagina uma pessoa que é fumante e daí tá caminhando e daí joga um cigarro em cima de algumas folhas secas, né? Nesse caso ele agiu culposamente e pode
responder na modalidade culposa por incêndio. Explosão. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substâncias de efeitos análogos, né? Efeitos análogos à dinamite que cause alguma explosão. Obviamente, né? Lembrando que nesse caso também, caso o objetivo seja matar a pessoa, seja matar alguém, vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio. E também admite a figura culposa, né? A pessoa que, brincando, acaba expondo a perigo de vida um terceiro, né? Eu lembro, eu tenho um... Aliás, esse primo faleceu num acidente de veículo, mas eu tenho um primo que ele perdeu os dedos, né? Alguns dedos da mão, numa explosão, numa brincadeira que os amigos dele fizeram, que eles deram para ele uma, né, um morteiro, né, eles trocaram o negocinho lá, o pavio do morteiro, né, colocaram um pavio que queimava mais rápido e deram para ele, né, como para fazer uma brincadeira para assustá-lo. Só que não deu tempo dele arremessar o morteiro e o morteiro explodiu na mão dele, de modo que, se, né, no caso eram todos menores de idade, mas se fossem maior de idade poderiam responder pelo crime de explosão. Nossa, deu vontade de espirrar agora. Uso de gás tóxico ou asfixiante, né? É expor a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. A pessoa que acaba, de alguma forma, por exemplo, ligando o gás da casa, né, e deixando o gás para que a outra pessoa é, para que a outra pessoa desmaie, né? O objetivo, mais uma vez, não pode ser matar. Se o objetivo é matar, responde por homicídio. Nesse caso, é muito mais comum a modalidade culposa. É a pessoa que ligou o forno, ligou o fogão e acabou esquecendo o fogão ligado, foi embora e deixou na casa saindo o gás, né, o gás vazando, que inclusive acabou asfixiando o pessoa que morava junto, né, ou até mesmo um vizinho, no caso de apartamento, né, e nesse caso, se a explosão pode responder por explosão, na modalidade culposa. Fabrico, fornecimento, aquisição ou posse de transporte de explosivo ou gás tóxico ou asfixiante. É fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Né? Lembrando que quando, por exemplo, a pessoa que está, o caminhoneiro, que ele transporta gasolina, que ele transporta gás, né, mesmo gás de cozinha, ele precisa de uma licença especial para isso, né? Ele precisa de uma autorização para isso. Se ele não possui essa autorização, ele incide nesse crime. Assim como a pessoa que fabrica, né, que fabrica sem autorização do poder público. Inundação. Causar inundação expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Né? Nesse caso, né, para expor a inundação, precisa ser alguém que, né, teria que romper uma barragem, mas, né, no caso, nosso código ele acaba dando alguns exemplos que eu queria entender como as pessoas, como, né, ficando algumas coisas que eu queria entender da onde o legislador tirou essas ideias. Eu acho que foi de algum filme de ação, né, algum desenho do Dick Vigarista, em que a pessoa ia lá e rompia uma barragem, né, para inundar determinado lugar, para destruir algum lugar, mas infelizmente tem algumas coisas que são quase que inaplicáveis pelo direito penal. E perigo de inundação, esse aí já é mais provável, né? É remover, destruir ou utilizar em prédio próprio a lei, expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então, é a pessoa que
de alguma forma retira algo que garante o sustento de uma barragem, que garante que a barragem vai ficar lá, né, que é algo relativo à segurança dessa barragem. E se ele destrói, inutiliza ou remove esse objeto, ele responde por perigo de inundação, mesmo que esse perigo não se concretize. Se concretizar, vai responder por inundação. Né? Imagina que lá em Itaipu, na hidroelétrica de Itaipu, um engenheiro ele desliga o sistema que avisa sobre o risco, né? Fala, ó, a gente precisa economizar dinheiro, então vamos desligar o alarme que fale, que avise quando a gente precisa abrir as comportas para reduzir a pressão da água e evitar o rompimento da barragem. Né? Nesse caso, ele poderia responder por esse crime. Desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Então, no caso, imagina, vocês lembram eu esqueci o nome daquele político carioca que era empreiteiro também, construiu um prédio que acabou caindo lá no Rio de Janeiro. Nossa, não vou lembrar o nome dele agora. Mas é a pessoa, né? Geralmente acontece esse tipo de coisa quando está sendo realizada alguma obra e por conta dessa obra não se tomam os cuidados necessários e acaba ocorrendo deslizamentos, acaba ocorrendo um desabamento, ou se não, se constrói um edifício sem tomar as devidas cautelas, né, sem respeitar o projeto de forma adequada, causando o desabamento ou o desmoronamento. Obviamente, isso aí é, pode ocorrer na modalidade dolosa, mas é muito mais comum o dolo eventual do que o dolo direto, né? A vontade de desabar. Obviamente pode haver o interesse de causar o desmoronamento ou desabamento, né? Pode ser que a pessoa, de forma dolosa, queira destruir a encosta para que haja esse desabamento ou desmoronamento. Mas é muito mais comum o dolo eventual, em que a pessoa, sabendo que pode desabar, mesmo assim atua, né, sem ter o devido cuidado, sendo tomadas as devidas cautelas. Se para ele é um indiferente, é o dolo eventual. Se ele faz isso, né, acreditando que não vai acontecer nada, né, é, mas achando realmente que aquele desabamento não vai acontecer, trata-se de crime culposo. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, socorro ou salvamento ou impedir ou dificultar serviço de tal utilização. É a pessoa que acaba vendo que está ocorrendo um incêndio e não vai e os esconde os extintores, por exemplo, ou vê que o barco está naufragando e pega para ele todos os botes salva-vidas, né? Todos os botes salva-vidas não, tá? Todos os coletes salva-vidas, né? Impedindo que as outras pessoas possam se salvar, né? Impedindo ou pelo menos dificultando que outras pessoas se salvem. Vamos lá, difusão de doença ou praga. É difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. A pessoa que tem uma praga e acaba jogando na lavoura. Isso daí é comum para competidores, né? Quando a pessoa tem um competidor no interior e acaba jogando na lavoura alheia alguma praga, alguma doença, né, dissemina alguma praga, alguma doença, um fungo, para destruir a plantação alheia, para
prejudicar o seu vizinho, né, o seu concorrente. E caso a pessoa haja culposamente, ela também pode ser punida. Perigo ou de desastre ferroviário é quando se impede ou perturba serviço de estrada de ferro, destruindo ou destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação, ou colocando obstáculo na linha ou transmitindo falso aviso acerca do movimento de veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone, radiotelegrafia, ou praticando qualquer outro ato que possa resultar em desastre. Né? De alguma forma, colocar algo na estrada de ferro, né? Geralmente se coloca algo na estrada de ferro que possa causar um acidente. Então, se coloca, por exemplo, no meio do trilho, um obstáculo para que, quando o trem bata naquele obstáculo, cause um acidente. E também é admitida a modalidade culposa. Então, a pessoa que não deseja, mas culposamente deixa algo na linha de ferro também pode responder por esse crime. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. É expor a perigo a embarcação, aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Nesse caso, aliás, é um crime que parece que não é tão comum, mas é sim, né? Tem um conhecido meu que ele pilotava avião e ele respondeu por esse crime, né? Ele tinha um avião, um monomotor, e daí ele resolveu brincar de dar rasante próximo de próximo de uma ponte. Ele falou: olha, será que consegue passar por debaixo da ponte? Né? Mas ele não, ainda bem que ele não resolveu passar por debaixo da ponte, mas ele começou a dar rasante na ponte para ver mais ou menos o tamanho e daí recebeu uma advertência do comando aéreo, né, falando que não podia fazer aquilo, né, e mandando ele retornar para o aeroporto. E quando ele chegou, depois de algum tempo, ele recebeu uma denúncia em que ele, pelo artigo 261 do Código Penal, porque ele estava expondo o próprio avião a perigo, né, além de colocar em perigo a vida de outras pessoas. Nesse caso, além de colocar em perigo a vida de outras pessoas. E também há o crime de. E daí, se disso resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou que é destruição de aeronave, há o aumento de pena. Né? Nesse caso, também admite a modalidade culposa. Né? Pode agir com culpa. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte, né? É expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo-lhe ou dificultando-lhe o funcionamento. No caso, a gente estava falando de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Nesse caso, a gente pode falar do transporte rodoviário, em que se expõe a perigo, impedindo-lhe ou dificultando o funcionamento. E se qualifica se há um desastre, né, em que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e se resulta lesão, desculpa, a forma qualificada é se resulta lesão corporal ou morte, né, sendo que é admitida a modalidade culposa. E atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública é atentar contra a segurança ou funcionamento de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. A água é como se fosse a Sabesp, né? A companhia de abastecimento de água, luz são as companhias de abastecimento
de energia, assim como força, né? O calor, né? O calor no Brasil a gente não utiliza muito a questão de aquecimento das casas, mas pode ser o serviço de gás, né? Então é quando se atenta contra o funcionamento desses serviços, né? Muitas vezes, inclusive, com atos de terrorismo. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. É quem interrompe, perturba serviço de telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, ou impedir ou dificultar o reestabelecimento. A pessoa que, de alguma forma, interrompe, né, a transmissão desses dados, né? Por exemplo, corta o fio de telefone da rua. E a figura equiparada é que interrompe serviço telemático de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta o seu estabelecimento, né? No caso, um está ligado à questão telefônica, o telemático, ele visa a internet, né? Que é a figura equiparada. E daí vamos falar um pouquinho, inclusive, sobre a situação que a gente está vivendo, né? Vamos falar um pouquinho sobre epidemia, né? Apesar de que a gente está vivendo não uma epidemia, mas sim uma pandemia. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. É a pessoa que ela está com Covid e ela fala assim, eu vou, né? Agora eu vou distribuir Covid para todo mundo, né? Então ela fala, olha, vou aproveitar que que eu tô doente e eu vou andar em tudo que é local público, vou fazer todo tipo de aglomeração, né? Vou, é, inclusive, em locais fechados, vou abraçar todo mundo que eu ver, ficar tossindo, espirrando na cara de todo mundo. Nesse caso, ele está causando epidemia. Se resulta em morte, aumenta-se a pena. A Érica está falando, vai em manifestação, né? A gente tem gente que vai em igreja para, né, pô, é, com todo respeito aos religiosos, mas pelo amor de Deus, né? Dá para reze em casa nesse período, né? Faz o seu culto em casa, né? Tá todo mundo fazendo as coisas em casa. A pessoa tem que realmente ir se aglomerar, né? Eu vejo aqui, né, meus vizinhos, eles são evangélicos, e daí à noite eles estão aqui, eles cantam, né, fazem o louvor deles. Pô, tá certo, faz parte, né, realmente não me incomoda, né, até porque é baixinho e eles não fazem isso tarde da noite. É, mas a igreja que eles vão, inclusive, é aqui perto, e eu acho que está fechado, porque sempre que eu passo lá, eu só vejo uma portinha lá aberta que é com relação à assistência social da igreja, daí eles estão funcionando só na assistência social. Pô, isso daí tá certo. Agora, ficar indo em manifestação, ficar indo em é, ficar indo em aglomeração para e causando epidemia, né? Puta, isso daí não tem cabimento, né? Obviamente, se a pessoa vai protegida, semana passada teve uma manifestação em que estava sendo respeitado o distanciamento, estava todo mundo com equipamento de proteção, o negócio foi bem organizado, daí é diferente, estava inclusive pedindo que o poder público tomasse medidas cabíveis para o combate à pandemia, né? Não só em locais de classe média e classe alta, mas também em locais em que as pessoas são pobres, né? Mas sempre respeitando o distanciamento social, respeitando né, com o uso de máscara. Agora, né, fazer como algumas pessoas estão fazendo, de sair sem máscara, né, inclusive se abraçando, é, né, um pegando no outro, inclusive semana passada eu acho que faleceu um professor lá acho que do Distrito Federal, que estava numa manifestação
contra o isolamento social. Ele acabou falecendo em decorrência do Covid. Não sei como que ele adquiriu o Covid, mas ele acabou falecendo, infelizmente, em decorrência do Covid. E, seguindo, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, né? Algumas pessoas estão falando, olha, se você sair de casa, você incide no crime do artigo 268. Não, pessoal, não incide. Você só vai incidir caso seja decretado lockdown. Se for decretado lockdown e você for pego fora de casa, sim, você vai incidir no crime do artigo 268. Por quê? Porque, por enquanto, há uma orientação, né? O governo está orientando, está falando, olha, fique em casa, pessoal, não saia de casa, se você pode. Não existe uma determinação, existe uma orientação, eles estão nos recomendando que fiquemos em casa. É diferente de quando eles mandam, falam, não saia, vocês estão proibidos, toda a população está proibida de sair de casa, uma vez que existe uma doença contagiosa que pode dizimar a população. Então, nesse caso, em que há uma determinação, né, que é determinação, determinação é mandamento do poder público, né, o poder público manda você não sair de casa, nesse caso, incidiria o crime do artigo 268. Mas, enquanto não for determinado, enquanto for apenas recomendado, nós não incidimos nesse crime, correto? Omissão de notificação de doença, né? Um crime próprio, né? É um crime que só pode ser cometido por médico, né? É deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Existem algumas doenças em que a notificação, em que o médico ele é obrigado a preencher um relatório e mandar para o poder público, né? Por exemplo, a AIDS. A AIDS é uma doença de notificação compulsória. Eu acredito que o Covid também seja de notificação compulsória hoje. Então, o médico, quando verifica que uma pessoa está com AIDS, por exemplo, ele é obrigado a notificar o poder público. Caso ele deixe de fazer isso, ele acaba incidindo nesse crime. Envenenamento de água potável de uso particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo, né? É a pessoa que ela, de alguma forma, envenena a água, ou se não, algum alimento, ou se não, um medicamento. O objetivo tem que ser, não pode ser matar determinada pessoa, tem que ser envenenar a água, né, para causar um mal maior do que a morte só de uma pessoa. Também responde pelo crime, né, a figura equiparada quando se entrega ao consumo ou tem em depósito para fim de distribuição água ou substância envenenada, sendo que é admitida a modalidade culposa, né? Imagina só que uma pessoa que trabalha em saneamento básico, né, para verificar se a água está colocando os produtos químicos para que a água seja filtrada, né, chegue ao consumo. Vocês sabem que a água, quando ela chega na nossa torneira, ela passou por uma série de processos. E daí essa pessoa acaba colocando mais cloro na água, né? O cloro ele pode ser extremamente prejudicial quando colocado em grande quantidade, né? Em pequena quantidade mata os germes, em grande quantidade ele pode nos matar. E daí ele coloca uma quantidade cavalar de cloro e causa a intoxicação de metade de São Paulo. Nesse caso, ele não tinha a intenção, mas ele agiu de forma negligente, né? E acaba incidindo na modalidade culposa. Corrupção ou poluição de água potável,
né, é corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Né? Nesse caso, você polui, você não envenena, você causa poluição. Então, por exemplo, joga lixo lá no joga lixo no reservatório da Sabesp, ou se não, joga lixo num poço artesiano, sendo que se admite também a modalidade culposa. Vamos lá, vamos ver esse, e daí a gente depois faz o nosso, entra numa próxima transmissão. Né? Falsificação, corrupção, alteração de substância ou produtos alimentícios. É aquele que corrompe, altera, falsifica ou altera a substância de produto alimentício a consumo, tornando nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. É quem, de alguma forma, modifica algum alimento para tornar ele menos nutritivo ou causando risco à saúde de outras pessoas. Na mesma pena incide quem vende, importa, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Sendo que também quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação à bebida com ou sem teor alcoólico também é, também incide nesse crime, né? Aliás, muito comum, falsificação de bebidas. Tá certo? Pessoal, eu vou derrubar aqui, daqui um pouquinho a gente volta.